vários vistos sendo negados, várias autorizações de residência sendo negadas. O que está acontecendo? Quais são os motivos que estão levando as autoridades a negar esses processos? E como você vai resolver isso? Como é que você vai reverter essa decisão? O que você vai alegar para resolver o teu problema? Saiba isso e muito mais aqui nesse vídeo. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Leonardo Almeida Advogado, aqui com você, esse canal de mesmo nome, como você já sabe, há mais de 6 anos no ar aqui, com muitas informações. E hoje vamos falar sobre essa questão de negativo de visto e autorização de residência. Obviamente eu quero separar os cenários aqui, quero conversar com vocês sobre a questão de negar os vistos. O visto normalmente é negado pelo consulado, tá? Enquanto as autorizações de residência são negadas pela ANMA. Então esse é o primeiro ponto que eu quero separar para vocês, quem é que anda negando isso para vocês aí, tá? Com essa, vamos dizer, essa nova visão que está em cima do imigrante, vou tentar dizer assim, né? Com esses olhos que estão vendo a imigração hoje em dia, muitos processos estão sendo negados, né? E muitas vezes, eu posso garantir a vocês que muitas vezes estão sendo negados por motivos bem, assim, fúteis, tá? Bem simples, tá? Coisa que daria para reverter e você às vezes não sabe como fazer. Então, por exemplo, o que está acontecendo com as negativas de visto? Decisões genéricas do próprio consulado português. Tá? Você aplica lá pela VFS Global, pelo consulado, a resposta vem dizendo que, por exemplo, o seu processo vai ser negado porque você não preenche requisitos do visto, ou que você tem risco de utilização diversa do seu visto, ou seja, você, por exemplo, está pedindo para estudar em Portugal, eles estão dizendo que você vai trabalhar em Portugal, está querendo visto de estudo só para poder entrar, tá? Mas se isso acontecer, eles têm que explicar, né? O consulado tem que ser claro, tem que colocar lá dentro a informação, dizendo para você, o risco de negativo é isso porque você, por exemplo, já esteve em Portugal como trabalhador e retornou ao Brasil, talvez agora esteja querendo consertar alguma situação porque você não conseguiu se legalizar como trabalhador, tá? Isso tem que constar na negativa, e é esse o ponto do vídeo para vocês. Vocês têm, essa negativa ela tem que constar ali, essa informação para que você possa se defender, tá? Isso é muito importante. No cenário das autorizações de residência, por exemplo, a questão é um pouco mais documental. Eles costumam ser um pouco mais específicos. Dizem, né, no chamado projeto de indeferimento, que vão negar que você renove a sua autorização de residência ou que você adquira a sua primeira autorização de residência porque faltam alguns documentos, X, Y, Z, tá? Muitas vezes você já até entregou aquele o documento não foi revisto, não foi visto ali, que estava ali na relação, não perceberam que tinha enviado ou se perdeu no meio do caminho. Então, você pode alegar na sua defesa que você sim preenche aquele requisito, que ainda assim está preenchendo e trazendo aquele novo documento no processo, muito embora você já tenha colocado ele. Isso é uma questão assim bem por alto para vocês entenderem, tá? Existem casos, por exemplo, em renovação de residência que não é só um documento que está faltando, né? Você tem o exemplo de você pedir para renovar uma residência como estudante, como eu dei o exemplo, tá? E você já não tem mais a carta de matrícula da universidade, porque você não está mais matriculado, você já largou os estudos. Nesse caso de largar os estudos, você não pode pedir uma renovação de residência como estudante, tá certo? Você tem que concluir os estudos e pedir ali como trabalhador. Se você for fazer um pedido de trabalhador, você tem que fazer de forma autônoma, você não pode pedir dentro de uma renovação de estudante. Contudo, existem casos em que, por exemplo, você é um estudante, mas você acabou de casar com uma portuguesa ou com um português, e aí o que você vai fazer? Você vai pedir para eles aproveitarem aquele processo de alguma forma e deferirem uma vez que você é casado agora com um português. Mas isso é assim tão simples, colocar assim? Não, olha só, aproveita um para o lugar do outro. Não, você tem que fazer isso com muita técnica, com muito cuidado, né? Não pode soar como uma troca de pedido simplesmente um pelo outro, é explicar que a negativa vai acarretar um novo pedido, que isso vai afogar ainda mais a AIMA com mais processos, e pedir que seja, nesse caso, aproveitado, né? E você já tem a autorização de residência por muitos anos, você tem estabilidade no país, enfim, existem argumentos a serem trazidos ali para dentro daquele processo, tá bom? Então, o intuito desse vídeo é explicar para vocês o seguinte: normalmente as decisões, elas vêm com um cunho muito genérico, principalmente quando é tratando de visto. Quando estamos tratando de visto, essas decisões geralmente são todas muito genéricas, duas linhazinhas, e aí vem o projeto de referimento, você faz administrativamente a tua resposta, eles negam, e às vezes copiam e colam o mesmo motivo ali para você. Acreditem, eles copiam e colam o mesmo motivo, e o que você vai ter que fazer é atacar isso judicialmente. E aí já é um outro ponto, a gente pode falar sobre isso no outro vídeo. E se você tem dúvidas sobre esse assunto aqui, inclusive, coloca aqui no campo de perguntas que eu respondo para vocês. Tá bom? Então, expliquei para vocês quais são os motivos nesse vídeo com relação às negativas de visto e negativa de autorização de residência. Batemos aqui os dois pontos.
como é que isso tem acontecido, expliquei para vocês o que vocês podem fazer para tentar reverter essas situações aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem para ajudar mais pessoas. Já faz uma pergunta aqui embaixo, coloca aqui no campo de perguntas, vai lá que eu respondo para vocês, tá? Ativa o sininho para receber notificações, martela o nosso like e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado.